Olá, meus amores! Mais uma dica para nossa provinha aí da OAB de Direito Civil e um tema agora super interessante. Que tal falarmos sobre responsabilidade civil indireta? Imagina, uma determinada pessoa, ela pratica conduta danosa e uma outra é chamada a responder pelo dano. Então percebam, ela é indireta porque eu estou respondendo por uma conduta que não foi eu que pratiquei. E aí, como na verdade a regra do sistema é a que se faz, a que se paga, tá? Então, se o João praticou a conduta, é o João que vai responder civilmente. Essa é a ideia geral, que é a responsabilidade civil direta. Mas há casos de responsabilidade civil indireta. Raquel, quais são esses casos? Vem comigo na tela. Então aqui, ó, responsabilidade civil indireta. Olha o que nós temos. Responsabilidade civil indireta. Ela pode acontecer, gente, pelo ato de outrem, ou pelo ato de terceiro, artigo 932 do Código Civil. Eu posso ter uma responsabilidade civil indireta pelo fato do animal, ok? E eu posso ter também, aqui nós temos o 936, e eu posso ter também uma responsabilidade indireta pelo fato da coisa, ok? Que é o 937 e 938, todos do Código Civil. Informação importantíssima. Todos esses três casos de responsabilidade civil indireta também são hipóteses de responsabilidade civil objetiva. Então, responsabilidade civil objetiva. Essas pessoas que são chamadas nesses dispositivos legais a responder, elas vão responder independentemente de culpa ou de dolo. Por isso que também é uma hipótese de responsabilidade civil objetiva, certo? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Venha comigo na tela. Quando eu falo da responsabilidade pelo ato de outrem, lembra, os pais respondem pelos filhos menores que estiverem aí, né? Os filhores é ótimo, né, gente? Meu Deus. Os pais respondem pelos filhos enquanto menores incapazes que estiverem sob sua autoridade, sob sua companhia. Então, eu posso falar também do tutor e do curador, ok? Que vão responder pelos tutelados e curatelados. Então, aqui, ó, tutelados e curatelados. Eu tenho aqui um caso em que o empregador responde pelo ato do empregado. Quando esse ato danoso foi praticado no exercício da função ou em razão dela, tá? Então, o tutor e curador responde, né? O tutor e curador responde pelo tutelado e curatelado, o empregador pelo empregado. E aí, nesses casos, são alguns exemplos que estão previstos no artigo 932. Raquel, só uma dúvida. O empregador, depois que ele paga a indenização, ele poderia se voltar em regresso contra o empregado? Sim, demonstrando que o empregado agiu com culpa ou dolo. Então, há direito de regresso. Esse mesmo direito de regresso existe em relação aos tutores e curadores e os tutelados e curatelados. Agora, em relação ao filho, será que o pai, quando o filho alcançasse a maioridade, o pai poderia pedir a restituição desses valores pagos a título de indenização por danos que foram provocados pelo menor, quando ele era menor? Então, na relação, gente, ascendente com descendente, não há que se falar em direito de regresso, certo? Vem comigo, vamos fechar a dica. Responsabilidade pelo fato do animal. Quem é que responde? O dono ou o detentor, ok? Lembrando que nesses casos aqui, admitem-se as excludentes que são responsáveis pelo rompimento do nexo causal, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou também culpa ou fato exclusivo de terceiro. Raquel, pelo fato da coisa, eu tenho aqui a hipótese dos prédios em ruínas. Então o prédio está tão esculhambado, caindo aos pedaços, a necessidade de reparos era manifesta,
ok? Então, prédios em ruínas. Quem responde, gente? Quem responde é o proprietário, é o dono. E em relação também às coisas caídas ou arremessadas. Quem responde é o habitante do bem. Certinho? Então, prédios em ruínas é o titular que responde se pedaços do imóvel começam a cair e causar danos, tá? E nesse caso, a necessidade de reparos tem que ser manifesta. E as coisas caídas ou arremessadas, que é a chamada responsabilidade civil por defenestramento. Então, quem responde, né? O jarrinho de planta caiu lá na cabeça de alguém, caiu da sua janela. Então, o habitante daquele imóvel é que responde. Certinho? Essa é a nossa dica de direito civil aí relacionada à responsabilidade civil.